Beleza, pessoal, tamo de volta com mais um vídeo e sim, vocês estão no canal certo. Dessa vez eu tô fazendo uma coisa um pouco diferente, trazendo a minha série da história dos personagens para outros jogos além de Red Dead. Nós começaremos hoje com a história de Alcina Dimitrescu, uma das personagens mais importantes de Resident Evil Village, que foi brilhantemente interpretada pela atriz americana Maggie Robertson, que faturou o prêmio de atuação do ano de 2021 por conta do seu brilhante trabalho como uma dos 4 lords do vilarejo. Antes de começar, eu queria lembrar que a loja parceira aqui do canal, a Fliga Games, possui todos os jogos da saga no seu catálogo por um precinho bem camarada, incluindo o Resident Evil Village, que em breve vai receber um DLC do modo história, e o grandioso e horripilante Resident Evil 7, que nesse mês recebeu um patch gratuito para a nova geração. Então não deixa de conferir as ofertas pelo primeiro link da descrição. Então, sem mais delongas, bora para a história da Lady Dimitrescu. Alcina é membro de uma das famílias mais tradicionais da Europa Ocidental, a família Dimitrescu. Especula-se que ela tenha nascido por volta de 1914, e apesar de ser da família Dimitrescu, ela viveu sua juventude longe do grande castelo Dimitrescu. Isso é revelado por algumas anotações de Miranda, que descrevem experimentos realizados em 3 mulheres diferentes, com uma delas sendo Alcina Dimitrescu, a única sobrevivente. Nessa nota, nós descobrimos que Alcina tinha 44 anos, quando teve o parasita Cadu implantado em seu corpo. Outra anotação também diz que ela é de fora da vila, ou seja, no momento do experimento ela era sangue novo na área. E outro detalhe peculiar é que a Alcina herdou uma doença sanguínea da sua família, da qual nós falaremos mais pra frente aqui no vídeo. Com o experimento, a Miranda esperava alcançar uma série de objetivos, entre eles curar a doença de Alcina, que aceitou de boa vontade ser a cobaia. Bom, o experimento cumpriu em grande parte o seu objetivo. Em um reporte médico de Alcina, nós podemos ver que o parasita Cadu foi bem aceito pelo seu sistema, nem mesmo causando alterações cerebrais no hospedeiro. O documento também descreve que a paciente ganhou incríveis habilidades de cura de quaisquer tipos de ferimentos externos que ela possa vir a sofrer. Foi essa habilidade de regeneração que causou o crescimento descomunal de Alcina, que obviamente não tinha essa altura antes de ser infectada. Quando a conhecemos no jogo, ela mede impressionantes 2,90 m de altura. Esse número é sua altura total, considerando o fabuloso chapéu e salto alto que ela utiliza nas suas vestimentas. Com o parasita, ela também desenvolveu a incrível habilidade de transformar as suas unhas em incríveis garras em questão de poucos segundos. Essas garras são altamente mortais e podem matar os seus inimigos em um único golpe. Eu não sei vocês, caras, mas essas características da Dimitrescu só me fazem pensar que os desenvolvedores da Capcom certamente se inspiraram bastante no Wolverine para criar a personagem. A Miranda finaliza a nota descrevendo uma falha no experimento. Ele não curou o problema hereditário de sangue de Alcina. Por conta disso, a moça deve regularmente ingerir porções de sangue e carne humana para poder manter as suas habilidades de regeneração. A Miranda suspeita que Alcina possa sofrer mutações incontroláveis caso não ingira sangue e carne humana regularmente. Então isso pode explicar a altura de Alcina, que provavelmente foi aumentando conforme ela atravessava longos períodos sem saciar a sua sede de sangue humano. Além de todas as habilidades que eu descrevi, os experimentos de Miranda também lhe concederam um grande poder, a juventude eterna. Durante o jogo, Alcina tem cerca de 107 anos de idade, mas por conta do parasita, ela parou de envelhecer aos 44. Após os experimentos, Alcina reivindicou os aposentos do castelo Dimitrescu, pedido este que foi aceito por Miranda, com a condição que ela mantivesse todo o vilarejo sob o controle e lhe auxiliasse nas pesquisas sobre o parasita Cadu. Ao assumir o castelo, ela também tomou o controle do negócio de vinhos da sua família, como forma de se sustentar ao longo dos anos. O seu melhor vinho era o famoso Sangues Virgíneas, que significa sangue de donzela. Esse é o mesmo vinho que nós pegamos lá na cozinha para colocar no pedestal e conseguirmos a chave para o pátio do castelo. Mas nem sempre a Alcina trabalhou com vinho. Na sua juventude, ela fazia parte, acreditem se quiser, de
de uma banda de jazz. No início do jogo, ainda na casa do Ethan, nós podemos encontrar um CD cujo nome é Lady Di e os Paul Boys. Na capa do álbum está Alcina, com roupas bem parecidas com as que ela normalmente usa, acompanhada de 4 homens, os Paul Boys. Eu jurava que isso era uma palhaçada quando eu vi pela primeira vez, mas mano, é verdade. O Ethan ou a Mia eram fãs de carteirinha da Dimitrescu na sua juventude. Infelizmente, as circunstâncias que levaram Alcina a abandonar a sua carreira são desconhecidas. Esse é o tipo de coisa que poderia muito bem ser mais explorado em algum possível DLC ou coisa do tipo. Eu até tinha uma esperança, né, que esse novo DLC do Resident Evil 8 fosse explorar um pouco mais Alcina, outros lords, mas a gente acabou de descobrir que vai seguir a história da filha do Ethan. Enfim, vocês lembram que eu falei que o Parasita não curou a doença sanguínea da Dimitrescu? Pois então, por conta disso, a Miranda considerou o experimento uma falha, já que a doença precisava ser constantemente controlada, com Alcina necessitando ingerir porções de sangue para controlar as suas mutações. Para matar a sua sede, ela assassinou diversos moradores da vila, e para esse fim também utilizava os próprios funcionários do castelo. Os homens e as mulheres possuíam finalidades diferentes. Os homens eram assassinados e tinham todo o seu sangue drenado para que Alcina pudesse consumi-los. Nós podemos ver o local onde isso era feito ao visitar a tenebrosa masmorra do castelo. Com o corpo esvaziado, a vítima era levada para o vinhedo do castelo, onde o seu cadáver serviria como espantalho para proteger as uvas. As mulheres já possuíam um destino diferente e, apesar de ser menos cruel do que o dos homens, ainda assim era terrível. Nós podemos ter uma noção disso lendo o diário de uma das empregadas, onde ela relata que ficou bem surpresa ao ver que havia apenas mulheres no castelo, coisa que era bem comum para a época. De tempos em tempos, as empregadas que cometiam erros eram enviadas às masmorras para nunca mais serem vistas. Quando isso acontecia, as mulheres tinham 2 destinos. O primeiro era ter o seu sangue drenado, assim como os homens, mas ao invés de ser destinado apenas para o consumo de Alcina, o sangue das mulheres era combinado com as uvas das vinícolas para criar o famoso vinho sangue de donzela. Isso mesmo, acreditem se quiser, ele é feito com sangue humano. O segundo destino era ser infectada com o parasita Cadu. Quando isso acontecia, as mulheres eram revividas e sofriam uma mutação com o mofo. Como resultado, elas se tornavam as Moraicas, aquelas criaturas grotescas e assustadoras que carregam uma espada. Nós as vemos pela primeira vez na masmorra do castelo, mas elas também podem ser encontradas em outros locais, como na cozinha e por aí vai. Com a mutação, as vítimas também poderiam se tornar as Sancas, aquelas criaturas voadoras grotescas que, além de serem muito irritantes e perturbarem a nossa vida no telhado, também possuem uma língua em forma de garra que é muito poderosa. Essas criaturas são resultados dos experimentos de Alcina com o mofo, e apesar de serem úteis e desempenharem boa função no castelo, elas são consideradas fracassos. Com os experimentos, a Alcina almejava criar criaturas mais poderosas como as suas filhas Bella, Daniela e Cassandra. Elas são resultado de um experimento conduzido pela Miranda sob a supervisão de Alcina. Nele, os corpos de 3 empregadas tiveram o mofo injetado. Ao longo de uma semana, o parasita produziu organismos semelhantes a moscas que consumiram toda a carne do corpo do hospedeiro. Com o tempo, o DNA foi se assimilando ao corpo, com as moscas se fundindo para imitar formas humanas. É por isso que nós presenciamos as filhas de Dimitrescu alternando as formas entre um enxame de moscas e um corpo humano. Com o tempo, Alcina criou um grande vínculo com essas 3 meninas, das quais ela passou a chamar de filhas, tendo-as nomeado como Bella, Daniela e Cassandra. As meninas também compartilhavam grande afeto pela Dimitrescu, com elas tendo se tornado uma espécie de guardiãs da mãe que a obedeciam sem questionamentos. E apesar de todas as virtudes, essas meninas possuíam um ponto fraco: as baixas temperaturas. Elas ficam extremamente desconfortáveis nessa situação, gerando muita fraqueza e permitindo que tiros e golpes possam machucá-las. O Ethan descobre isso acidentalmente com a quebra de uma janela quando enfrentava a primeira das filhas, a Bella. Essa fraqueza já era conhecida por Alcina, que nas anotações dos experimentos relata ter passado por uma situação semelhante com parte das moscas de um dos corpos morrendo quando ela abriu a janela. Por conta disso, era proibido que quaisquer janelas do castelo fossem abertas. Esse erro foi cometido pela empregada que escreveu o diário. Ela relatou ter aberto a janela quando as meninas reclamaram do calor durante o jantar. Nesse momento, as 3 meninas instantaneamente gritaram para que ela fechasse a janela. Com esse erro, do qual a empregada não entendeu, ela temeu que fosse ser levada às masmorras, coisa que provavelmente aconteceu, já que essa foi a
última coisa que ela escreveu no seu diário. Munido dessa informação, o Ethan enfrenta cada uma das 3 filhas e as derrota, gerando assim a fúria extrema de Dimitrescu, que parte com tudo pra cima de Ethan. Crazy witch. What have you done to my daughter? Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Oh, shit. There you are. All this for a child who isn't even here. What the hell do... You ungrateful, selfish wretch! You come into my house! You lay your filthy man hands on my daughters! And now you even try to steal my property! Dare! Rest while you can! Because I will hunt you! And I will break you! Go ahead, do your worst. Nas explorações do castelo, nós descobrimos por uma nota escrita por algum prisioneiro que existem rumores sobre uma poderosa adaga escondida nas dependências do castelo, a famigerada Adaga das Flores da Morte. O prisioneiro acabou conseguindo achar essa adaga e com ela tentou matar a Alcina. Infelizmente, a tentativa foi em vão, já que Dimitrescu conseguiu sobreviver e matou o homem colocando seu cadáver e a adaga em um túmulo na parte externa do castelo, lá no Templo da Adoração. Esse templo é fortemente lacrado, sendo necessário localizar as 4 máscaras de anjo no castelo para liberar o acesso. Essa é uma missão praticamente suicida para um mero mortal, já que elas são fortemente guardadas pelos inimigos. Mas isso, claro, não é problema para Ethan Winters, o Chuck Norris do vilarejo. Ruined everything! Com a faca em mãos, o Ethan perfura Dimitrescu, causando uma mutação bizarra que faz a mulher tornar-se uma espécie de dragão gigantesco. A faca, diferentemente das demais armas, é capaz de ferir a Dimitrescu, pois a sua lâmina contém uma grande variedade de venenos que ainda na era medieval da Europa foram misturados com a intenção de matar monstros e demônios. Umas 2 ou 3 facadas provavelmente seriam o suficiente para matar Alcina, mas apenas com uma já bastou ao menos para tirar a sua invencibilidade às armas normais. Succumb to your despair!
Com isso, o Ethan mata Alcina e nós testemunhamos a queda da família Dimitrescu, que a partir desse momento não deixou mais sucessores. Agora, esse enorme e fabuloso castelo permanece vazio e sem nenhum lorde. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como deu pra ver aí, quebrando um pouco a bolha de Red Dead Redemption aqui no canal, eu espero que vocês curtam essa nova fase e que principalmente surgiram personagens de outros jogos pra falar aqui nesse quadro. Surgiram personagens de Resident Evil, de GTA, de outros jogos bem bacanas aí, e vamos expandir essa série trazendo curiosidades e coisas bem interessantes sobre diversos jogos. Eu tô com uma ideia de repente fazer esse quadro com o CJ, com o Niko Bellic, outros personagens bem interessantes aí de outras franquias, então por favor deixem a opinião de vocês e principalmente a sugestão. Dessa forma eu posso dar uma olhada no que vocês estão curtindo e trazer aqui pro canal. Muito obrigado por terem assistido. Se tu curtiu, torne-se membro do canal do AEG, como todas essas pessoas maravilhosas que estão aparecendo aí na tela. Essas são as pessoas responsáveis por apoiar aqui o meu trabalho. Muito obrigado a cada um de vocês, pessoal. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Agora vai estar aparecendo 2 vídeos aí pra você assistir. Escolhe um deles que eu tenho certeza que eles vão ser bem bacanas aí e vão te entreter bastante. Então, um grande abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!